Olá, seja bem-vindo a mais um programa Vale Soluções. Hoje vamos falar um pouco da advocacia na região do Vale do Paraíba e também das ações pertinentes da sociedade civil. Estou recebendo o advogado Denerval Melo, que hoje é vice-presidente da Federação dos Advogados do Estado de São Paulo e também já exerceu outras funções importantes com a presidência da Associação dos Advogados de São José dos Campos. Doutor, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, é um prazer imenso estar no programa, fazendo essa entrevista e estamos à disposição naquilo que for possível. Doutor, as pessoas, de modo geral, conhecem a Ordem dos Advogados do Brasil, já ouviram falar da OAB, mas muitos desconhecem o papel da Federação dos Advogados. Eu gostaria, nesse primeiro momento, que o senhor pudesse nos explicar o que vem a ser a Federação. A Federação dos Advogados do Estado de São Paulo é um conjunto de associações que tem no Estado, mais os advogados. Nós ampliamos ela de tal forma, ela faz 20 anos esse ano agora, de tal forma que nós agregássemos advogados, estagiários, bacharéis em direito, todas as pessoas afins no direito, que tivessem uma finalidade no direito. Então isso faz uma entidade forte e o nosso projeto, o nosso sonho era criar, dentro desse tempo todo, a Confederação Nacional dos Advogados. Não é uma entidade que veio para dividir, é uma entidade que veio somar junto às OABs, inclusive a OAB Federal, para que nós, advogados, pudéssemos ter maior representatividade junto às nossas situações que os advogados passam hoje no Brasil, no sentido de que hoje nós temos mais de 1 milhão de advogados e hoje sentimos uma escassez do trabalho, de tanto outros favores e tantas outras normas da lei que trouxeram benefício para que a população não tivesse o custo da advocacia. E o advogado hoje, no Brasil, ainda é o empregado mais barato que nós temos. Porque você não paga 13º, você não paga. Então, o advogado hoje pode prestar um trabalho relevante à sociedade, tanto na área jurídica, que é o que nós estamos precisando na atualidade, e então na área social, em várias áreas possíveis. Para nós diferenciarmos, qual é a principal diferença entre uma associação de advogados e agora essa federação do papel prestado pela Ordem dos Advogados do Brasil? A Ordem dos Advogados é uma obrigatoriedade. Para você exercer a advocacia, você tem que ser advogado e passar não é um exame aquilo, é um concurso de você passar na Ordem dos Advogados. Então, ser advogado hoje e você está inscrito no quadro de advogados é uma obrigatoriedade. Para você ser sócio de uma associação é uma liberalidade. Então, você tem uma entidade que presta um bom serviço e você vai pagar uma mensalidade para você ter aquele retorno. Isso quando eu fui presidente da Associação de Advogados de São José dos Campos, durante algum tempo, nós fomos considerados naquela época a maior associação de advogados no Brasil do interior, porque realmente a gente fazia um trabalho relevante e aqui no Vale do Paraíba nós éramos um trabalho muito forte, muito bonito e ajudávamos os advogados de toda a região, não era só São José dos Campos. Então a diferença básica é o seguinte: advogado, obrigatoriedade para exercer a profissão, tem que ir para a OAB. E para a federação e associação é uma liberalidade. Se prestar um bom serviço, e é o que nós fazemos à disposição para que o advogado utilize convênios, parcerias e outros benefícios, inclusive na própria prerrogativa nós podemos participar, ele procura uma associação para fortalecer a sua entidade e nós termos uma maior representatividade. Em cima disso, doutor, nós sabemos que muitos municípios onde existem advogados encontram hoje uma dificuldade em manterem abertas ou mesmo criarem as associações dos advogados. Com toda a sua experiência, o que o senhor deixaria de conselho para quem ainda pretende trabalhar nessa linha das associações? Olha, eu acho que como nós temos uma ordem que é uma obrigatoriedade, e nós, como estamos num país democrático, deveremos ter também uma entidade que possa brigar pela gente, e é as associações. Porque a ordem ela tem a finalidade de fiscalizar. Ela tem a ordem de fazer o trabalho das prerrogativas oficiais do advogado, da sua liberalidade do seu trabalho, procurar as melhores condições dentro do Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo, onde o advogado possa representar, além de atender a população nas causas jurídicas. Então, a ordem
nessa obrigatoriedade. As associações, como ela é uma liberalidade, você fazendo uma associação forte, você tem representatividade forte, você tem uma ordem forte, que ela deve ser forte. Nós tivemos na OAB grandes líderes, né? Como tivemos na federação. Hoje o nosso presidente da federação é o Dr. Hermes Barbosa, no qual ele foi diretor, secretário da OAB, foi conselheiro federal, então ele tem um conhecimento e uma liderança nacional muito grande. Então esse homem dedica-se ao trabalho, e uma coisa bem clara, é um trabalho gratuito, não se recebe nada, fazemos porque gostamos. E digo mais, pagamos para trabalhar, mas pagamos com orgulho, porque nós estamos defendendo a nossa classe. E eu sempre oriento ao advogado, ao estudante de direito, no correr da sua profissão, eu acho que todos nós deveríamos dedicar pelo menos 6 meses da nossa profissão a nossas entidades, para nós verificarmos o quanto é difícil você estar representando uma entidade sem receber, sem trabalhando, porque trabalha-se muito, e ainda ver os colegas ingratos que não reconhecem esse trabalho. Ninguém quer reconhecimento de lauras, mas nós queremos o reconhecimento do trabalho, da dedicação, da disponibilidade. Então, eu acho que nós devemos fortalecer, sim, as entidades, como nós temos no Brasil hoje, grandes associações comerciais, deveremos ter grandes associações de advogados. E temos, em São Paulo, a Associação dos Advogados do Estado de São Paulo é a maior associação de advogados no mundo. No mundo, não estou falando de São Paulo. Então, hoje, nesse volume que nós temos, e ela atende todo o Estado de São Paulo. Então, é uma entidade forte. E se nós temos uma entidade forte, nós temos representatividade. E se nós tivermos representatividade, nós vamos ter o direito de buscar mais alguma coisa, um apoio, uma melhor condição de trabalho para o advogado. E a sociedade ganha com isso, como um todo. Exatamente. Porque quando você defende o advogado nas suas prerrogativas, não é para o advogado ter mordomias, não é isso que nós queremos ser respeitado no exercício da nossa profissão. E a lei é clara, entre juiz, promotor e advogado, na lei, não existe hierarquia. Só que a gente sabe que no papel e na presença é outra história, completamente diferente. Evidentemente que nós temos juízes e promotores de justiça, muito mais juízes, que respeitam realmente os advogados. Como nós também temos advogados com problema. Então, é em toda a classe. Então, o que nós queremos? Não é condições melhores de trabalho, nós queremos um respeito igual. Se eles têm um horário de trabalho, nós estamos tendo, se nós temos que conversar. Então, esse relacionamento entre o Poder Judiciário é muito importante, no triplé. Juiz, promotor e advogados. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais no próximo bloco. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência, retornamos com o programa Vale Soluções. Até já. Estamos de volta com o programa Vale Soluções de hoje, com a presença do advogado Dr. Denerval Melo. Doutor, nós sabemos que a advocacia tem um papel importante no equilíbrio social, na manutenção dos direitos e igualdade no país, mas o país sofre com inúmeros fatores que há muito vem abalando a credibilidade dos políticos, da sociedade de um modo geral. Verdade. Dentre eles, nós podemos afirmar que a necessidade de reformas, como a reforma trabalhista, como a reforma do Código Penal, reforma tributária, estão entre as principais. Como que o senhor analisa, como advogado, como membro de uma federação tão importante, esse momento que o país atravessa? Eu acho que a nossa classe política, lamentavelmente, hoje, passa pela sua pior situação. Nós estamos vendo a reforma trabalhista, na minha concepção, eu achei de muita utilidade ao Brasil em si. Nós tínhamos uma CLT de 1950, que já estava ultrapassada e tinha que ter as suas reformas. Bem defasada. Bem defasada. Como nós temos o problema do Código Penal, onde nós precisamos ter reforma. E ficam emendas, isso não resolve. Nós temos que parar,
uma grande comissão que deve se formar, e grandes juristas que nós temos no país, e fazer uma reforma, que nós precisamos realmente punir a quem comete um crime. Tem que inverter a situação. Hoje, há um tempo atrás, eu sempre falava o seguinte: todos somos honestos. Algum tempo atrás. Hoje, nós todos somos desonestos. Todos. Nós temos que provar a cada dia que somos honestos. E ao inverso, honestidade tem que ser normal, mas nós temos que provar. Você vai comprar, eu sou fulano, documento. Antigamente você falava, como dizia, no fio do bigode, você falava o nome e acabou a conversa. Algumas pessoas, inclusive, eu vou dizer, o meu pai, quando alugou a primeira casa que ele alugou, não tinha contrato. Ele saiu e entregou a casa da mesma forma. Evidentemente que o tempo mudou, evoluiu, uma série de coisas, mas nós temos que voltar a acreditar nas pessoas, nós temos que voltar. E o advogado em si, hoje, com mais de 1 milhão de advogados no Brasil, evidentemente temos também pessoas que não deveriam estar no quadro de advogados, mas se a ordem dos advogados, você fizer uma denúncia por qualquer crime ou qualquer contravenção ou qualquer desvio que ele fizer no exercício da profissão, a ordem dos advogados hoje vai cassá-lo, vai suspendê-lo, vai excluí-lo. Tem uma série de punições real e verdadeira. Nós, às vezes, caçamos na própria pele. Já vi vários conhecidos advogados que cometeram, se apoderaram de dinheiro de cliente, qualquer coisa, e ele foi punido. Isso no mundo político e no mundo jurídico. O que se resolve? Se nós temos hoje quase 1 milhão de advogados no Brasil, o crime está em todos os lugares, a todo momento, em qualquer hora, não tem mais limite a coisa. A bandidagem ultrapassou o limite, não tem mais respeito. Não tem respeito à polícia, esquece. Ele quer e faz e pronto. Se nós estamos, como ontem, ou antes de ontem, a ministra Carmen esteve lá em Goiás, no Rio Grande do Norte, fazendo uma vistoria num presídio. É simples resolver, não precisa de tanta história. Nós temos 1 milhão de advogados. A defensoria, ela não consegue, em alguns estados que tem, ela não consegue atender toda essa população. Então, o que deveria fazer o ministro da Justiça, em vez de ficar criticando algumas outras coisas que ele fica falando, entrando em polêmica? Ele deveria chamar a ordem dos advogados, chamar as grandes associações de advogados, a Federação do Advogado, e colocar para que nós possamos, aqueles advogados que militam na área criminal e queiram participar, e fazer um convênio. É um custo. Mas isso é uma coisa muito simples de se fazer, né? Na verdade, a OAB celebra convênios importantes, sim, não é? A OAB tem a assistência judiciária gratuita em alguns escritórios, experimental. Mas, Maresi, o que eles pagam é coisa que você falar que não é possível. É a mesma coisa quando você vai fazer um tratamento de um médico que vai trabalhar para o INSS, o SUS, ganhando R$22 uma consulta. Um pedreiro hoje, não tenho nada contra pedreiro, mas ele está ganhando hoje R$150, R$200 por dia de trabalho. O médico vai trabalhar 4 horas para ganhar R$88. Isso é inadmissível. Tanto o advogado vai fazer um júri hoje por R$500. Olha a responsabilidade que você tem. É uma discrepância muito grande, né, muito doutor? grande. Então, o Então, que me chama a atenção também, só aproveitando, recentemente, 40% pelo menos dos políticos em Brasília tinham formação em direito. E na prática a gente sente que isso não está representando nada, né? O que acontece? Hoje, como a pessoa vai ser político, vou lá ser deputado, candidato. Primeira coisa que ele vai fazer direito, porque é uma faculdade que lhe dá uma amplitude muito grande de conhecimento, é uma faculdade que lhe abre um horizonte de vários e vários locais que você pode ser delegado de polícia, você pode ser juiz, pode ser promotor, tudo isso que você vai fazendo, pode ser um procurador do município, e você tem que passar pelo direito. Então, tem várias áreas hoje que o direito abre. É uma das profissões que mais campo de trabalho abre. Então, você faz o direito. Agora, tem pessoas que se aprofundam, vai viver da advocacia, vai fazer seus escritórios, suas bancas de advocacia. E tem pessoas que usam o seu conhecimento. Por exemplo, eu sempre falo, todo jornalista deveria ter um conhecimento jurídico. Por quê? Ele sabe que ele vai ter um problema. Ele está falando, se você não tiver um conhecimento, você fala, você vai tomar uma ação. E ambas trabalham com a mesma coisa, jornalismo e o direito. Com os dois lados do fato. Você lembra quando a ABI e a OAB fizeram a petição para caçar o Collor? Quem foi naquela linha de frente? Foi o nosso presidente, eu não lembro o nome dele agora, e o sobrinho,
o José Barbosa Sobrinho, que era presidente da Associação Brasileira de Imprensa, foi que bancamos e fomos lá buscar e conseguiu aquele trabalho. Por muito menos, olha o que é a força. Naquela época, você tinha a ABI e o AB. Só. Fizeram a petição e fomos lá. E conseguimos tirar um presidente por muito menos do que tinham hoje. Sim. Olha hoje, o Brasil inteiro, a sua grande maioria, não consegue colocar as pessoas que fizeram o que fizeram com o nosso país na cadeia. Doutor, aproveitando rapidinho ainda nesse bloco, a OAB, ela tinha um projeto muito interessante chamado OAB Vai à Escola. Tratam-se de cartilhas que eram distribuídas nas redes públicas, onde as crianças de 6 a 10 anos começavam a ter conhecimento sobre o direito. Esse é um projeto de um valor inestimável, que poderia ser melhor aproveitado. Olha, fantástica a tua pergunta e muito interessante. Quem comandava essa era o Dr. Nelson, um grande amigo, um grande advogado de Osasco, na época do nosso saudoso Aprobato, né, o Aprobato foi Rubens Aprobato faleceu recentemente, há um ano mais ou menos. Perda. Foi uma perda lastimável para a advocacia e ele era, esse Nelson, Dr. Nelson, era o coordenador. E na época do Aprobato, realmente esse trabalho era muito bem feito. Todas as OABs do município, onde tinha as OABs, elas tinham uma comissão que faziam visitas à escola, levavam essas cartilhas e pregavam ali um conhecimento mínimo, mas um conhecimento interessante para você abrir a cabeça daquele jovem. Não estaríamos como estamos hoje. Sim. Hoje o jovem da escola bate no professor, bate no diretor, bate em todo mundo. E se você ir numa escola particular, quando um professor chama a atenção de um aluno, o pai vai querer brigar com o professor, porque está pagando. Deixa eu só aproveitar, doutor, vou pedir para o senhor continuar no próximo bloco, só para eu chamar o último intervalo. A gente volta na sequência para continuar sobre esse assunto. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Vale Soluções, com o Dr. Denderval Melo. Estava falando no finalzinho do bloco sobre o projeto OAB Vai à Escola. Eu tive que chamar um intervalo rápido para o professor continuar a explicar a maravilha desse projeto. Então, esse projeto foi muito bem desenvolvido na época. O Aprobato, o próprio Dr. Nelson, comissões, funcionava em todo o estado de São Paulo. Naquela época, com nossas 216 subseções que tínhamos, inclusive nós tínhamos advogado da nossa associação na época, que também participava do projeto, e levava a esse jovem, adolescente, as crianças das escolas, um conhecimento mínimo de direito, mas muito importante, para quando ele chegasse em casa, ele perguntasse ao pai, e o pai aprofundava melhor naquilo. E o que nós estávamos falando também é a falta de respeito hoje com os professores. Todos nós, estou aqui eu, você que já passamos, e eu devo tudo à minha primeira professora. E eu sempre digo o seguinte, na escola, você aperfeiçoa, você aprende. Educação é em casa. Quem dá educação é os nossos pais. Então, a educação é em casa. O limite você tem que dar em casa. Se você tiver os seus filhos e der o limite em casa e a educação em casa, ele vai ser um bom aluno, ele vai ser um bom cidadão, ele vai ter todo um direito. Agora, se você não dá limite em casa, não dá exemplo em casa e deixa o barco correr, é isso que está acontecendo no nosso país hoje. Quando o Pelé, quando ele marcou o 10º gol, acho que você não tinha nascido ainda. 1969, 2-1, em setembro de 69, Santos e Vasco no Maracanã. Isso, que ele levantou a bola e falou a seguinte frase, eu lembro até hoje, salvem as criancinhas do nosso Brasil. Vou contar, o doutor Denderval é uma pessoa inteligente, é torcedor do Santos. Sim. Eu sou da época Pelé e eu não abro mão disso, mas não sou fanático, não. Então, quando o Pelé disse aquilo, todo mundo achou que ele era demagogo. Sim. E deixou. Ao resultado. Aquela geração, você vê que morreu a grande maioria, não chegaram aos 25 anos de idade. Se nós tivéssemos naquela época investido, o governo, com essa rentabilidade, o país mais caro do mundo,
o país dos maiores juros, maiores desgoverno na arrecadação de imposto, é imposto de tudo que você possa imaginar. Se nós tivéssemos naquela época, em vez de enriquecer os políticos, de vez em dar facilidade para que eles fizessem essa devassa no nosso país, na corrupção, nós tivéssemos investido na educação, tivéssemos investido no trabalho. Não precisa dar a cesta básica, você tem que dar o trabalho. A formação, né, doutor? A formação. Até aproveitando rapidamente, uma matéria complementar sobre introdução ao direito não deveria existir na grade curricular das nossas escolas? Sim, na minha época tinha o SPB, acabou. Educação Moral e Cívica. Nós tínhamos outras matérias interessantes, eu tinha português, economia. Nós tínhamos o primeiro ano, eu estudei aqui, o primeiro ano meu foi aqui na Unital, em Taubaté. Então nós tínhamos naquela época, o tempo mudou. Hoje, como o tempo mudou e evoluiu, nós devemos ter o quê? Ética, porque as pessoas sabem ler, só que não aplica. Você deveria ter um direito do consumidor na faculdade. Sim, básico, importantíssimo. Que hoje o Código Educação financeira. Lógico, para você saber trabalhar, administração de escritório, porque você vai para uma faculdade, quem dá aula hoje? É juiz e promotor, a grande maioria. Então o aluno sai com mentalidade de juiz e promotor. Eu tinha falado uma época, e falei com o presidente da ordem, para que ele instituísse em algumas faculdades, inclusive na Univap, em Taubaté, eu tive com o reitor recentemente, o professor Jair, falando que a universidade deveria hoje, toda a universidade na área do direito, aqueles alunos que passam no exame de ordem, que é um concurso aquilo, deveria dar uma aula de audiência para essa garotada. Porque olha só, você passou no exame de ordem, lógico que você não tem uma confiança mútua, aí você entrega para aquele garoto, aquela jovem, uma carteira da OAB. Imagina, ele pega aquela carteira e fala, meu Deus, a responsabilidade dele, ele não imagina o quanto ela é. E ele fala, o que eu faço com isso agora? Se ele não fez um bom estágio, então o que a ordem, as escolas deveriam? Chamava esses alunos que passaram, que não são muitos, e davam cursos para ele de audiência trabalhista, tanto do professor, do advogado, como é uma audiência trabalhista do lado da advocacia, do lado do juiz, uma audiência criminal com o juiz, depois com o promotor e depois com o advogado, para você conhecer todos os lados, para quando ele for a uma audiência, ele saber, porque às vezes tem jovem que vai fazer uma audiência e ele condena o cliente. Já aconteceu, e eu já assisti, um júri em São José dos Campos, em que, na fala do promotor, depois o advogado tem o seu direito de falar o seu mesmo tempo, e o promotor pediu a absolvição do cliente, do réu. Você acredita que o advogado se empolgou de tal forma? Não, eu quero falar. E foi falar a sua meia hora lá. Uhum. Final da história, o júri condenou o réu. Esse literalmente é o advogado do diabo, né? Não, porque ele se empolgou e aí começou, já tinha pedido, então o que é o advogado? O promotor pediu, acabou, vou embora, não tenho. Doutor, só para aproveitar o nosso restinho de tempo, uma última questão. Sua expectativa para 2018 no cenário nacional, rapidamente, o senhor acredita que esse ano teremos mudanças positivas? Olha, eu acho, na minha visão, eu acho que esse ano, finalmente, eu espero também, que nós tenhamos uma mudança de política muito grande, tanto para presidente da República, tranquilamente. É inadmissível que está aí, o que esteve e o que está. Tudo bem. Surpresa, eu esperava muito mais desse governo, que está aí do Temer, porque é um professor de direito, foi secretário de segurança, foi ministro, foi tudo que é, na minha visão, eu esperava muito, apesar de estar fazendo alguma coisinha que tem na área econômica. Eu não sei se é tanto dele ou se é do Meirelles. Do Meirelles. Bom, depois na área de deputados, temos que trocar, no mínimo, tem deputados federais seríssimos, trabalhadores, temos que trocar, no mínimo, 80% ali dentro. Tem que acabar com a profissão político. A minha opinião, então, seria, senador, também temos 81 exercendo, nós devemos trocar, deve-se trocar, no mínimo, uns 70%. É isso que eu espero que aconteça, e isso é as nossas eleições. Deputado estadual, também temos que trocar. Tem que acabar, e sou favorável de que haja mudança na política nacional, sou contra a reeleição, eu acho que tem que acontecer a
a motivação de você trazer pessoas novas e você não fazer da política um cargo, uma profissão. E você vê aí, tem vereador aqui em Taubaté, acredito que com 5, 6 mandatos. Como em São José tem com 10 mandatos. Chega, ele tem que trabalhar mais. Vamos dizer que ele não trabalha. Ele tem que sair da política, trabalhar e voltar. Ou ele pode disputar um outro cargo, não o mesmo cargo. Perfeito. Quero agradecer a participação do Dr. Dennerval. A gente tinha alguns outros assuntos para comentarmos sobre o Rotary, que o Dr. Dennerval faz parte de São José dos Campos, mas ficará para uma próxima oportunidade. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer e parabenizar o seu trabalho, o trabalho da Funvic aqui por colocar a imprensa livre para que nós venhamos aqui e vamos nos expor e falar. Parabéns, que Deus ilumine a todos. E uma frase muito importante que eu uso sempre: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Que Deus ilumine a todos e parabéns. Obrigado, doutor. Ponto final no programa Vale Soluções de hoje. Estaremos de volta no nosso próximo encontro. Até lá.